Olá, professor Alexandre, Química. Vamos para a nossa segunda aula, tá? Classificação periódica dos elementos. Aquela aula passada ela não findou ainda. Continuamos com ela, tá bom? Vamos lá, galera, ó. Temos aqui na tela a tabela periódica, né? Lembrando mais uma vez que a tabela periódica é um mecanismo, né, que foi construído para organizar de maneira fácil, didática, os elementos químicos, ok, que nós temos conhecidos no momento, né? Muito importante falar sobre relembrar do Mendeleev, tá bom? Depois a tabela foi reestruturada, né? O Moseley, por exemplo, muito importante lembrar deles, tá? E aí nós temos uma tabela periódica bem bonitinha, bem atual, aonde alguns elementos químicos que não se encontravam, né, foram colocados nela, né, porque eles foram descobertos, digamos assim, né, o 118, por exemplo, ó, 117 e assim por diante, tá? A tabela periódica ela é dividida basicamente em períodos, que são as linhas horizontais, são 7, como vocês podem ver na tela, ó, as 7 linhas horizontais. E essas sete linhas horizontais tem tudo a ver com os níveis energéticos que nós aprendemos lá no modelo atômico de Bohr, ou Rutherford Bohr, né? As camadas energéticas ou níveis energéticos, ok? E também temos os grupos ou famílias, que são 18, né? 8 são representativos e o restante transição, tá bom? Por que transição representativa, tá? Tem muito a ver como finda a distribuição dos elementos químicos, tá bom? Por exemplo, quando a distribuição de um elemento ela finda nos subníveis S ou P, o elemento ele é dito representativo. E aí nós usamos a simbologia A, grupo A, por exemplo, tá bom? Agora, quando o subnível de parada ou mais energético ele é do tipo D ou F, aí o elemento ele é de transição, tá bom? Então sempre é bom lembrar que a tabela periódica ela também pode ser dividida, ela é dividida em dois grandes grupos, né? Os elementos representativos e os elementos de transição, tá bom? Lembrar que a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, elas estão dentro dos elementos, tá, de transição, tá bom? Aqui a gente tem, ó, o bloco S, beleza? Porque o subnível mais energético é S. Do outro lado aqui, ó, temos o bloco P, porque o subnível mais energético é P. Aqui é o bloco D, tá bom? E logo abaixo nós temos o bloco, né, F, certo? D e F transição, S e P representativos, tá bom? Sempre bom lembrar disso aí, galerinha, tá bom? E aí é bom recordar, você deve recordar distribuição eletrônica, porque ela começa a ganhar vida. Você vai começar a entender melhor por que é importante uma distribuição eletrônica. E você verá que tem tudo a ver com tabela periódica, tá? Então, quando você faz uma distribuição eletrônica, você obtém algumas informações, alguns dados do elemento químico, né? Por exemplo,
eu posso descobrir qual é a família que ele se encontra na tabela periódica, como também eu posso encontrar o período que aquele elemento se encontra, ok? Por exemplo, tá aí o diagramazinho bonitinho, tá, de Linus Pauling, tá? Esse físico americano, né, que desenvolveu esse diagrama, certo? Esse diagrama ele é obrigatoriamente preenchido em diagonal, tá bom? É a maneira de se analisar, certo? Mas quando você ganhar domínio, né, você pode colocar isso em linha reta, não tem nenhum problema, tá? Mas no momento é muito legal preenchê-lo mesmo em diagonal. E você começa no menor subnível até chegar nos maiores subníveis, né? Sempre lembrar que tem, claro, as 7 camadas, mas você não vai preencher por camada. Você vai preencher por subnível. Então começa no 1S2, aí ó, vai para o 2S2, 2P6, 3S2, ó, 3P6, 4S2, ó, volta, 3D10, 4P6, 5S2, volta, 4D10, 5P6, 6S2, volta de novo, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, ó, volta, 5F14, 6D10, 7P6, tá bom? Só se utiliza a distribuição até o 7P6, claro, se você tiver os 118 elétrons a preencher. Isso quer dizer que todos os elementos químicos presentes na tabela periódica, eles terão uma distribuição eletrônica, que vai de acordo com esse dado que está na tela de vocês, ok? Vamos lá. Vamos recordar então a distribuição de alguns elementos, como funciona isso, tá bom? Aqui na tela nós temos o enxofre, o S, e temos o polônio, tá bom? Bora lá, enxofre. Perceba que já tem, claro, a distribuição aqui do enxofre. Beleza. Comecei no subnível 1S2, ó, 2S2 até o de parada, 3P4. Então, esse que foi preenchido por último aqui, ó, o 3P4, ele é chamado de subnível mais energético, porque o diagrama ele segue a ordem crescente de energia. Se é ordem crescente de energia, é do menor para o maior. E eu parei aonde? Ó, 3P4, tá? 3 é o nível, subnível P, tem 4 elétrons, tá bom? Então, nesse caso aqui, o 3P4 é o subnível mais energético, mas o nível 3 todo ele é a camada de valência. Então, professor, esse elemento ele é representativo ou transição? Representativo, porque o subnível mais energético é P, tá bom? Para os elementos representativos, a quantidade de elétrons na camada de valência indica a família. Ou seja, o enxofre, ele está em que família? Bora contar? 2 mais 4, 6. Família 6A ou grupo 16. Essa família, ela tem um nome especial, tá? Lembrem-se, calcogênios. Tá bom, galera? Professor, e o período? Terceiro período, tá, gente? Vamos para o polônio. Ó, perceba que você começa pelo subnível de menor energia até o subnível de maior energia. Para o aonde, ó? 6P4. É representativo? É representativo, tá bom? Camada de valência é tudo isso aqui que eu estou circulando para vocês, ó. Então, 2 mais 4, 6. Família 6A. O polônio também é um calcogênio. Só que se encontra em que período? No sexto período. Seguindo em frente, berílio, cálcio e rádio. O berílio
qual é o subnível mais energético? O último preenchido, ó, 2s2. E a camada de valência? A última camada, 2s2. Então, o berilo está no segundo período da tabela periódica, família ou grupo 2A. Ele é um metal alcalino terroso, tá bom? Cálcio. Também, gente, ó, parou aonde, ó? 4s2, subnível mais energético. 4s2 também é a camada de valência, a última camada. Ele está no quarto período, família 2A, tá bom? Rádio, mesma coisa. O subnível que foi preenchido por último, ó, é o 7s2. E assim ele está no sétimo período, porque a camada de valência é 7s2. E também está, tá bom, gente, na família 2A, certo? Alcalinos terrosos. E agora a gente tem elementos que não são representativos, tá bom? Como saber que eles não são representativos? Bora lá. Primeiro elemento, perceba que eu não coloquei a família, vamos já ver isso aí, tá bom? Preenchimento na tela, beleza. Qual é o subnível mais energético? O último preenchido, ó, perceba que é o 3D3. Esse elemento ele é de transição. Então, nesse caso, 3D3 é o subnível mais energético. Quem quiser anotar é bom, ó. 3D3, subnível mais energético. E o 4S2 é a camada de valência. A camada de valência é a última, é a mais afastada. Então, nesse caso, qual é o período? Quarto período. Tá bom? Porque a camada de valência indica o período. Professor, mas o subnível mais energético é 3D3. Isso. Para os elementos de transição, o subnível mais energético e a camada de valência não estão juntos. E aí, para achar a família, tu pega a quantidade de elétrons na camada de valência e soma com a quantidade de elétrons no subnível mais energético. Nesse caso, 3 mais 2 é igual a 5. Então, esse elemento ele está no grupo ou família 5B. Tá bom? Quem tiver uma tabela, vocês podem pegar o livro, né, e observar na tabela periódica que esse elemento está onde? Ó, família ou grupo 5B, quarto período. E aí vocês vão descobrir quem ele é, tá? Ele é o elemento de número atômico 23, tá? Só somar aqui, ó. Tá bom? O próximo, a gente tem também um outro elemento, beleza? Ele já é um pouquinho maior, mas a mesma regra, ó, você sempre começa aqui, ó, 1s2, 2s2, aí vai. E nesse caso parou aonde, ó? 5d4. Então, 5d4 é o subnível mais energético. Esse elemento ele é de transição, tá bom, galera? Professor, mas qual é a camada de valência? 6s2. Nesse caso, esse elemento ele está no sexto período e a família é só pegar elétrons da camada de valência mais elétrons do subnível mais energético. E nesse caso, ó, 4 mais 2 dá 6, 6B. Então, esse elemento está no sexto período, no grupo ou família 6B. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Como é que é possível analisar, no caso fazer, né? Fazer a distribuição, analisar a distribuição e descobrir qual é o período do elemento, qual é a família do elemento, tá bom? Certo? Deu para compreender? Agora, eu vou só aumentar aqui a tela, porque eu quero falar algo importante para vocês sobre alguns grupos, né, que tem nomes especiais, né? Lembre-se que a família 1A, ou grupo 1A, você pode reconhecê-los também como alcalinos, né?
porque eles reagem violentamente com a água, tá? O grupo 2A, alcalinos terrosos. O 6A, calcogênios. 7A, halogênios. 8A, ou grupo 0, gases nobres, tá? Então sempre lembrar desses nomes, tá bom? E agora a gente vai aproveitar um pouquinho dessa aula para resolver algumas questões daquela atividade que eu propus para vocês na última aula, tá bom? Então, por exemplo, ó, aqui na página 46, a primeira questão, que é da FUVEST, São Paulo, tá? Tem uma informação, eu tenho que ler, claro, né? Em seu livro de contos, O Sistema Periódico, o escritor italiano Primo Levi descreve características de elementos químicos e as relaciona a fatos de sua vida. 2 trechos desse livro são destacados a seguir. Primeiro trecho. Este metal é mole como a cera. Reage com a água onde flutua. Um metal que flutua, dançando freneticamente e produzindo hidrogênio. Galera, é o seguinte, ó. Os metais que reagem violentamente com a água, que são moles e que produzem hidrogênio nessa reação com a água, são os metais alcalinos. E aí, quando a gente olha para as alternativas, que vocês estão vendo aí no livro, tá? Letra A tem mercúrio. Será que tem mercúrio no grupo 1A? Na letra B tem cobre. Será que tem cobre no grupo 1A? Na letra C tem alumínio. Tem alumínio no grupo 1A? Letra D tem sódio. Na. Galera, o sódio é um metal alcalino, tá? E na letra E tem potássio. K. Também é um metal alcalino. E aí eu fico entre D e E. Mas vamos para a próxima. Este outro é um elemento singular. É o único capaz de ligar-se a si mesmo em longas cadeias estáveis, sem grande desperdício de energia. E para a vida sobre a Terra são necessárias exatamente as longas cadeias, tá? Quando nós estivermos na terceira série do ensino médio, ou terceiro ano do ensino médio, nós estudaremos a química dos carbonos. Nós aprenderemos que basicamente as moléculas grandes elas têm um esqueleto que é feito de carbono, um carbono ligando-se a outro e vice-versa. E aí matamos a charada, a letra D de dado, tá? Então, D de doido, né? Sódio e carbono, tá? Marque aí, confiram se vocês acertaram, tá bom? A próxima questão é a 2, é da UDESC, tá? Os elementos químicos situados entre as colunas 3 e 12 na tabela periódica, e aí tem as informações, né? Eu acho chato a gente analisar uma questão dessa sem a tabela periódica, então eu vou tirar aqui mais uma vez bem rapidinho, tá bom? Coisa rápida mesmo, ó. Você está tentando aprender um pouquinho de tecnologia, tá bom? Coisa bem rapidinha para a gente analisar, tá? Vamos lá. Então, os elementos químicos situados entre as colunas 3 e 12 na tabela periódica. Bora lá. Coluna 3. Coluna 3 é grupo 3B. Tá bom? Ou família 3B. Coluna 12. Tem que contar, tá, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, é o grupo 8B. Tá? Então, já percebemos que esses elementos são todos de transição. Os dois elementos são de transição. Perdão, tá bom? Então, ele quer aqui o quê? Os elementos químicos situados entre as colunas 3 e 12 na tabela periódica
apresentam o subnível D completo. Galera, só tem subnível D completo. Completo tem que ser o que? D8, D10. Eles não terão D10 completo, tá bom? Teria que fazer a distribuição eletrônica, tá? Mas perceba que eu falei para vocês uma coisa. Falei para vocês que esses elementos que estão no grupo 3, né, ou seja, na terceira coluna e na 12ª coluna, eles são elementos de transição. Então não vá perder tempo. Na letra D fala o seguinte, ó, são denominados elementos de transição. Então, letra D é a informação correta, tá bom? Você vai marcar letra D, tá? De novo, letra D de dado, de dedicação, né? Não, dedicação aos estudos, galera, tá? Terceira questão, UNB. Julgue V ou F os itens a seguir relacionados à tabela periódica. Primeiro item. Os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico e distribuídos de modo a situar os de propriedades mais semelhantes em uma mesma coluna. Corretíssimo. Galera, os elementos químicos, eles são ordenados naquela tabela periódica, certo? Pelo número atômico, ó, hidrogênio 1, hélio 2, lítio 3, berílio 4 e assim por diante, tá bom? E claro, os elementos que estão na mesma coluna, eles têm características muito parecidas, tá? Como se fosse uma família mesmo. E ali você vai descobrir depois uma série de propriedades que serão nossos próximos assuntos, tá bom? Então, a primeira afirmativa ela é verdadeira. A segunda diz assim: atribui-se o nome periódico ao conjunto de elementos de cada coluna. É falso, galera. Tá? Ó, de novo. Atribui-se o nome periódico ao conjunto de elementos de cada coluna. Não, família. Tá bom? Próxima. Os símbolos dos elementos. Sódio. Sódio é Na. Beleza. Chumbo. Pb. Manganês. Mn. Magnésio. Mg. Antimônio. Sb. E fala assim, são respectivamente esses símbolos que eu já citei para vocês. Essa afirmativa ela é corretíssima, tá bom? Então a ordem ficou VFV, beleza? Sim. Após essa aula eu estaria online, tá? Esperando vocês para tirar dúvidas. E aí nós encerramos mais uma aula, tá? Graças a Deus. Sucesso, bom estudo para vocês.